pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para o primeiro episódio da Philadelphia Cast. Estou muito feliz pelo privilégio de ser a primeira desse projeto, desse episódio. E o nosso propósito aqui hoje é mostrar para você o que era uma mulher pastora, uma mulher de igreja, uma mulher que tem um ministério. Então nós temos uma convidada especial aqui, uma mulher de Deus, uma mulher que tem um chamado profético, uma mulher que tem um chamado sobrenatural, a pastora Ângela. Nós vamos estar entrevistando ela e ela vai nos dizer o desafio de ser uma mulher pastora. Então nós estamos aqui para o primeiro desafio. Boa noite, pastora Ângela. Boa noite. Paz do Senhor. A paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quais os maiores desafios do ministério pastoral? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de esclarecer que nós que somos pastores, liderança, nós vivemos sobre a dependência de Deus. Pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus que nos sustenta no ministério. E o maior desafio que eu encontro é você estruturar uma igreja sobre o poder da palavra, porque a nossa responsabilidade é gerar Cristo nas pessoas, discipulá-las e encaminhá-las, para um futuro glorioso que é o futuro no céu. Aleluia. Então, o maior desafio que eu vejo é em ganhar almas para Cristo. Aleluia. Porque, às vezes, um pastor, ele precisa ganhar a alma, discipular a alma, pregar na igreja, evangelizar. Então, é um desafio muito grande e acaba se tornando, difícil, porque às vezes nós não damos conta de suprir a necessidade espiritual daqueles, que estão debaixo da nossa liderança. Então, eu acho o maior desafio é esse. E nós precisamos, de ajuda. Amém. Para que nós possamos levar adiante a obra de Deus, porque Deus nos chamou, nos escolheu e nos comissionou. E nós temos uma responsabilidade de trazer o reino a essa terra. E para isso, nós contamos, com os nossos cooperadores e dependemos, da ajuda dos nossos cooperadores. Então, é um desafio muito grande. O que está no nosso coração é ganhar Colatina para Jesus. Aleluia. Nós sempre temos orado e pedido a Deus esta cidade para Jesus. E é um desafio muito grande, porque 130, 140 mil habitantes dessa cidade, eu creio que uns 30 mil evangélicos ou cristãos, que frequentam a igreja evangélica, nós temos nessa cidade. Então o desafio é muito grande, mas nós estamos na expectativa de um avivamento que Deus tem prometido e estamos trabalhando para isso. Nós estamos chamando à existência este avivamento. Glória a Deus. E é um desafio também, porque depende de nós, não depende de Deus. Deus quer liberar, mas depende de nós, de estarmos, buscando em oração, nos santificando, levando a igreja a uma vida de santidade, de compromisso e de aliança com Deus, para que venha este avivamento. E nós estamos nessa expectativa. Grande renúncia, Sim, também temos, que renunciar a muitas coisas. Um pastor, uma pastora, ele tem uma vida de renúncia. A nossa renúncia é diária. Nós precisamos morrer para nós mesmos e vivermos para Cristo. E
muitas vezes encontramos dificuldades, principalmente quando nós levamos a palavra da verdade, né? Porque a palavra da verdade, ela confronta, e às vezes as pessoas não querem ser confrontadas, Verdade. e até mesmo, né, se voltam contra uma liderança, um pastor. Sim. Isso aí é um desafio muito grande, Sim. porque nós temos que ter um jogo de cintura, porque nós não queremos perder a alma, né? Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro para Deus. Então, é um desafio. O ministério pastoral é um desafio, é uma vida de renúncia, é uma vida de consagração, de separação. E nós deixamos de viver para nós mesmos e começamos a viver para Deus. Amém. Para servir os discípulos e também servir a igreja. Deixa eu perguntar uma coisa à senhora. Como a senhora descobriu esse chamado? Olha, quando eu me converti, né, que eu aceitei a Jesus como meu Salvador, Sim. foi algo assim, muito convicto da decisão que eu estava tomando. Eu demorei a tomar essa decisão, porque eu fui evangelizada na minha adolescência, mas eu não respondi ao chamado de Deus naquele período. E eu fui aceitar Jesus. Mais ou menos há quantos anos isso? Que eu aceitei a Jesus? Deve ter uns 22 anos a 23 anos. Mas eu já estava com 36 anos, mais ou menos, quando eu aceitei a Jesus. E eu fiz isso com muita convicção da decisão que eu estava tomando. E a partir daí eu fui recebendo palavras proféticas na minha vida. E aí começou a alimentar, né? Sim, eu fui guardando toda a palavra que eu recebia, eu guardava no meu coração. E o Senhor foi me conduzindo, foram muitas dificuldades, né? Mas eu nunca sonhei de um dia ser uma pastora, né? Jamais passou pela minha cabeça que um dia eu seria ungida, né, a pastora. Algum momento houve dúvida sobre o chamado? Quando eu tive uma convicção daquilo que Deus tinha para mim, não houve dúvida. Eu guardei a palavra no meu coração e, a partir daí, eu fui vivendo uma vida com o Senhor de forma que eu chegasse até o propósito de Deus para mim. E eu sabia que era grande a obra, porque todo profeta que chegava para mim para falar algo da parte de Deus, me dizia: grande é a obra que Deus tem na sua vida. Mas eu não imaginava, né, que eu chegaria, né, nesse patamar. Espera um momentinho, pastora. Bebe uma águazinha. Enquanto a pastora está bebendo água, nós vamos compartilhar o nosso vídeo. E participa aí. Dá um ok. Fala se você está gostando. Faz seus comentários. É muito importante saber o que você está sentindo, se você está gostando ou não. Compartilha, deixa o like. E nos ajuda a levar a palavra do Senhor. Amém? Vamos continuar, pastora? Amém. Deixa eu fazer outra pergunta para a senhora. A senhora, algum momento nesse caminhar dos profetas entregando a palavra, algum momento a senhora falou assim: não vou fazer isso, não quero saber, eu sei que é difícil. A senhora tinha visto já outros líderes, outros pastores, o peso de outra liderança. Algum momento passou isso pela cabeça da senhora? Não, nunca passou, mas as dificuldades foram grandes, né? Não foi fácil chegar até aqui, porque você passa por etapas, por processos.
E antes de você chegar a um ministério pastoral, né, Deus vai te lapidar. Amém. Né? Deus vai te levar para o deserto. Muitas lágrimas. Muitas lágrimas, muito choro, né? Muitas palavras contrárias, porque o adversário, ele sabe, né, o potencial que nós temos. E às vezes o adversário, ele quer falar que você não tem condições, que aquele chamado não é para você, porque você é pequena demais, Sim. né? Você não tem capacidade para aquilo. Sim. Então a gente ouve essas vozes, e às vezes até de pessoas que estão do nosso Sim. lado. Familiares principalmente, né? Hã? Familiares principalmente, né? Assim, dos meus familiares, eu não ouvi palavras assim. Sim. Mas a gente sempre ouve de alguém, né? Mas eu tinha uma convicção dentro de mim. Se Deus falou comigo, Amém. vai se cumprir. E eu fiquei esperando naquilo, qual era essa grande obra que Deus tinha comigo. Amém. Né? Eu fiquei anos a fio esperando. E passei pelos processos. Né? Passei pelos processos, porque para você chegar a um ministério pastoral, você tem que passar, subir pelos degraus. Sim. E você não pode pular aqueles degraus. Você tem que ir passo a passo. O tempo certo de Deus, né? Sim, é passo a passo até você chegar lá. Então, e Deus me colocou numa escola. Aleluia. A senhora se sente realizada no ministério? Sim, me sinto. E eu quero até falar dessa escola, porque eu ainda não era pastora, né? E eu recebi um desafio. Uau. De liderar uma igreja, uma congregação. Uau. Você é muito corajosa. Foi, eu tive que ter coragem. Nós ficamos com uma congregação sem pastor. Aí o meu marido conversou comigo, né? Falou, olha, eu vou te colocar na congregação de Colatina Velha, para você, né, ser a líder ali. E eu aceitei o desafio, né? E foi um desafio, tá? Não foi fácil. Você imagina, eu como mulher, não era ungida pastora. Uau! E você pegar uma igreja já formada e liderar aquela igreja. Alguns ainda religiosos, né? Não entendendo o chamado pastoral feminino, né? Sim, foi um desafio muito grande, porque principalmente no lado masculino. Às vezes, né, tem homens que não aceitam o ministério de mulheres pastoras. E eu até enfrentei isso ali. Teve um rapaz que ele saiu da igreja, quando eu tomei posse da igreja lá, né, para liderar a igreja ali. Mas os irmãos que já estavam conosco há algum tempo me deram todo o apoio, estiveram comigo e choraram comigo nas perseguições, porque houve perseguições, né? Quantas vezes que eu subi monte para chorar nos pés de Jesus, e eu falava lá no monte para o Senhor, Senhor, eu não quero mais, porque está difícil demais. Uau! Está difícil, está espinhoso demais. Aí Deus vinha com o profeta e falava comigo, né? Que eu não retrocedesse, porque Ele era comigo. Amém. E eu pude passar, né, por essa escola. Ali para mim foi uma escola, foi um aprendizado muito grande, foi um desafio. Eu acho que o maior desafio que eu passei na minha vida foi quando eu estive ali à frente da igreja de Colatina Velha. Por isso que hoje é uma grande pastora, né? Passou pelo processo, passou pela moenda, passou pelo vale e ergueu, foi para frente, hoje está aí. Essa grande mulher de Deus. Sim, porque Deus é fiel, né? Deus é fiel, e quando Ele chama e comissiona, não adianta a gente querer fugir, porque eu vou confessar aqui para você. Sim.
né? Há momentos que a gente pensa em parar, há momentos que a gente pensa em entregar, né, o ministério, não de você deixar de servir ao Senhor, isso aí jamais, né? Mas de você ficar só servindo ali sentadinha, ou servindo nos bastidores, que é uma obra muito excelente essa, de servir nos bastidores, porque as dificuldades são muito grandes, principalmente por nós sermos mulher, né? Como eu disse, é muito difícil, né? No caso, mas nós sabemos que nós temos um Deus que é conosco. Aleluia. E se Deus chamou, se Deus comissionou, se Deus aprovou, porque a nossa aprovação, primeiro ela vem de Deus. Verdade. Para eu ser reconhecida pelo meu pastor, Sim. primeiro eu preciso ter a aprovação de Deus. E depois de ser aprovada por Deus, Deus vai confirmar no coração do pastor, né? Realmente ela foi chamada, o ministério dela é esse. E a gente está aqui para servir mesmo a Deus, servir a igreja, e até Jesus voltar, nós estarmos aí pastoreando, porque eu não entendo por que, né, não aceito o ministério da mulher como pastora, porque na igreja, não todo que eu estou falando, né? Sim. Mas alguns não aceitam, porque existe um preconceito nesse sentido. Sim. Né? Então, mas na igreja existem os homens, as mulheres, e uma mulher se sente muito mais confortável em conversar com outra mulher do que ela abrir o seu coração, né, para um homem, para um pastor. Então, o ministério pastoral da mulher é necessário na igreja. E me fala um pouquinho desse ministério da Senhora de Mulheres que a senhora tem. Esse ministério nasceu no coração de Deus. Amém. Fala um pouquinho dele. Foi uma promessa de Deus. Aliás, foi uma palavra... coral. Nossa. Foi uma palavra profética que eu recebi. Deve ter uns 13 a 14 anos, mais ou menos. Eu estava no Rio de Janeiro. Uau. Eu fui visitar uma igreja e eu fui com uma irmã, né, uma conhecida minha, e no final do culto ela me perguntou: você quer que a pastora ore por você? E a igreja era liderada por uma pastora. Aí eu falei: vamos lá. Oração é bom, né? Nunca é demais, né? Nunca é demais. Aí a pastora, orando por mim, ela orou e daqui a pouco Deus tomou a boca dela e ela começou a falar comigo. Glória que Deus estava colocando uma patente sobre a minha vida e que Ele me daria um ministério. Eu não entendi no momento ali que ministério seria esse. Vim embora, mas guardei a palavra no meu coração. Gerando essa palavra. A palavra ficou guardadinha aqui. E depois de um tempo, o Espírito Santo começou a trazer. Uau. Abre um ministério de mulheres. Uau. Coloca o nome neste ministério. Vá em todas as congregações e fale sobre este ministério. E eu coloquei o nome no ministério e fui em cada congregação, reuni as mulheres da igreja, né, reuni aqui no aeroporto, em Barbados, no Ayrton Senna, ali em Colatina Velha, na igreja do Simonasse. E eu levei esse projeto para as mulheres, né? E a partir daí nasceu o Ministério Mulheres de Joelho. E elas abraçaram com a senhora? Abraçaram, todas abraçaram, e ele está de pé até hoje, né? Então você vê que não é algo que nasceu do meu coração, nasceu no coração de Deus. E através do Ministério Mulheres de Joelho, nasceu também o coral de mulheres da Igreja Batista Nova Filadélfia. Já fizemos vários congressos, chá para mulheres, tarde com Deus. Então, é um ministério que flui,
Verdade. Né? Ele tem fluído. Eu era de outra igreja antes de eu vir para cá. A primeira vez que eu vim aqui foi no chá. Eu amei o chá. E depois o Senhor me trouxe para cá, que foi propósito de Deus, foi permissão de Deus. E quando eu comecei a participar do grupo, do louvor, do coral, das orações, né? Nossa, eu amava. Amava, não amo. Né? Que para mim eu tenho crescido muito nesse projeto. Tenho crescido mesmo. Hoje eu corro muito da palavra e eu vejo que esse ministério tem estendido isso para a minha vida e eu tenho me liberado mais para a palavra, para ministrar a palavra. Isso tem crescido muito no meu ministério. Amém. Eu louvo a Deus por isso. Amém. E o Espírito Santo, Ele ministrou o meu coração, porque nós temos muitos vasos de Deus aqui Sim, na igreja. temos. Mulheres valorosas, mulheres que têm chamado, mulheres que têm palavra. Né? E o Espírito Santo ministrou o meu coração para dar oportunidades a essas mulheres para elas desenvolverem o seu ministério. Né? Porque nós não vamos ficar para sempre, né? Então, nós precisamos preparar outras mulheres para dar continuidade ao Ministério Mulheres de Joelho. E eu tenho visto, né? Todas as mulheres que eu tenho dado a oportunidade de ministrar a palavra, de louvar a Deus, eu tenho visto grandes chamados de Deus, né? Mulheres profetisas do Senhor neste lugar, mulheres que têm palavra, né, do coração de Deus para ministrar para outras mulheres. Amém. Eu sei que esses foram os grandes projetos e virão mais outros projetos, mas só passou por um que foi na área da saúde da senhora. Só poderia comentar um pouquinho esse grande desafio que a senhora passou. A senhora passou por desafios de uma nova igreja sozinha, depois deu esse ministério Mulheres de Joelho, e a senhora passou por outro desafio, do final do ano para cá. Só poderia comentar um pouquinho para nós como foi esse grande desafio na área da saúde da senhora? Sim, foi no mês de setembro, 2 meses antes, eu tinha feito um exame, né, um ecocardiograma, e no exame não constou nada, né? No exame estava tudo bem, não tinha nada de errado, e eu fiquei tranquila, mas, inclusive, eu fiz esse exame porque eu estava sentindo um pouco de falta de ar, muito cansaço, não conseguia, grandes esforços, né? Me deixava muito cansada, fadigada. Então, eu decidi ir até Vitória fazer o exame para ver se estava tudo bem. E no exame constou que estava tudo bem. Então, eu fiquei tranquila, né? Mas depois de 2 meses, uma quarta-feira, me lembro, do mês de setembro, eu me senti mal. Eu estava fadigada, inclusive eu te convidei. Nós fomos, né, eu te chamei para você ir comigo, né, que eu não queria ir sozinha. sozinha, meu esposo estava ocupado. E nós fomos ali devido ao que eu estava sentindo, naquela fadiga, aquela falta de ar. Só que não tive um atendimento adequado, né? Falaram que era Covid, Covid não estava na sala errada, depois da sala errada foi para a sala de coração, fizeram o exame, falou que não era nada, né? A situação toda. Aí fui embora para casa, né, achando que, bom, isso aí deve ser um mal-estar, então. Só que na quinta-feira, né, sim, eu fiquei bem, mas não com aquela disposição. Aí vim para o culto, só que eu fiquei quietinha aqui no culto, não me movimentei muito. Eu gosto de vir para o culto e me alegrar no Senhor. Sim, né? Porque a gente tem que vir para o culto com um propósito. Né?
E eu sempre venho com esse propósito de adorar a Deus. Oferecer o culto ao Senhor, né? Oferecer o que eu tenho de melhor para Deus. E nesse dia eu fiquei mais quietinha, sentada, e não estava muito legal. E quando foi na sexta-feira, eu acordei cedinho, com muita fadiga, muita falta de ar. Eu não conseguia ficar deitada nem sentada. E nós ali começamos a orar. Eu orei, meu esposo orou. E não passou, que a gente costuma fazer isso em casa. Sim. Quando começa a passar mal, nós caímos no joelho, eu peço a ele para orar por mim. Sim. Então, é nosso costume, né? E a oração da fé, ela cura o enfermo. Sim. Só que a oração não resolveu. E eu me sentindo muito mal, ele teve a ideia de ligar para o médico, porque eu queria ir para a farmácia, fazer o teste de Covid. Eu falei, eu acho que eu estou com Covid, vamos para a farmácia. Não, nós não vamos para a farmácia, liga para o médico. Né? O meu cardiologista é de Vitória, aí ligamos para o médico. E eu creio que Deus, em todo o tempo, Deus estava no controle da situação. Aleluia, aleluia. Porque o médico até confessou, né? Que ele não, nem ia atender o telefone. Mas ele olhou assim, não, vou atender. E quando Deus ama mesmo, quando Deus está no controle, nada pode impedir. Quando não é o tempo ainda, Ele move tudo em favor, né? Verdade, verdade. E nós ligamos para o médico se prontificou a nos atender. E aí nós pegamos o carro e fomos para Vitória. E como que Deus, Ele é maravilhoso. Eu não estava conseguindo respirar, Jesus. porque me deu um edema pulmonar agudo. Eu estava com o meu pulmão cheio de água. E eu não conseguia respirar. E quando eu sentei no carro, nós começamos a viajar, no decorrer da viagem eu não senti absolutamente nada. Minha respiração voltou ao normal. E eu viajei, fiz uma viagem normal. Só que quando eu saltei do carro, eu não conseguia nem andar. Veio aquela fadiga, veio aquela falta de ar. Eu andava um pouquinho, parava, depois andava mais um pouquinho. E quando cheguei no consultório, aí a situação piorou. Me levaram rapidamente lá para dentro, me deitaram na maca do ecocardiograma. Só que eu não consegui fazer o exame porque eu estava muito afadigada, sem conseguir respirar, e o médico não conseguiu fazer. E quando ele falou, não tem condições de fazer o seu exame. E eu levantei daquela maca, eu desfaleci. Totalmente. Aí o cardiologista veio, me levou para uma outra sala, e chegando ali, ele já pegou o oxigênio. A senhora chegou a pensar que era o fim? A senhora chegou a pensar? Não. Em momento nenhum eu pensei que eu fosse morrer ali. Das promessas? Não, não pensei. Momento nenhum. Oh, glória. Eu estava na mão de Deus, literalmente. Existia uma mão me sustentando, e essa mão era a mão do Todo-Poderoso. Oh, glória, aleluia. Eu sinto a presença do Espírito Santo. Estou sentindo aqui também. Nossa, eu estou toda arrepiada. Parece que estou passando pelo processo na hora lá. E Deus ali do lado. Sim. Estou toda arrepiada. Glória a Deus. Amém. E quando o médico pegou o cilindro de oxigênio, para me colocar o oxigênio, porque eu não estava conseguindo respirar. Não tinha oxigênio. E aí? Aí foi aquela coisa, né? Chama a ambulância da Unimed, aí não sei, eles não... Eu estava em Vitória, meu plano é daqui, aí não podiam ir, aí chamamos o SAMU. Aí o SAMU veio e
Meu médico, meu cardiologista já tinha ligado para o CIAS, já tinha conseguido vaga de UTI, já tinha conversado com o médico, já tinha, né, passado todo o meu prontuário, tudo que já tinha acontecido comigo. Ele foi usado por Deus, aquele médico, pela segunda vez, ele foi usado por Deus, né, para me socorrer. Deus usou ele para me dar livramento. Aleluia. E aí o SAMU chegou, nós fomos. Agora pensa numa batalha. Pensa numa batalha. Por quê? O enfermeiro do SAMU, ele queria me levar para o hospital mais próximo, que era o Meridional. Sendo que já estava tudo preparado no CIAS para eu ir para lá. E foi aquela guerra, e ele argumentando, e eu argumentava do outro lado, meu esposo argumentava, e ele não aceitava, não, você tem que ir para o Meridional. Até que eu falei, moço, pelo amor de Deus, me leva para o CIAS, está tudo preparado já. Oh, Jesus. E aí ele concordou de levar, mas foi guerra. Foi guerra. Aí chegando lá, eu fui logo atendida, né? Já tinha a vaga da UTI, e eu já fui encaminhada para a UTI, e agora tinha que investigar para ver qual era a causa que estava acontecendo daquele edema agudo que tinha me dado, pulmonar. Aí começaram a fazer os exames, fizeram o eco, e descobriram que era uma deficiência na válvula mitral, uma válvula que eu já tinha trocado há 14 anos atrás. E ela deu problema, né, porque a válvula é biológica, e ela, de tempos em tempos, tem que trocar. Inclusive, essa aqui, ela tem um tempo de vida útil. Sim. Né? E quando vence, tem que trocar. Mas, até então, eu pensava que estava tudo bem. Ficou muito tempo vencida? Eu não sei te dizer qual foi o tempo. Eu sei que de 2 meses atrás, seria o quê? Julho, né? Junho, acho que eu fiz o exame. E o exame constatou que estava tudo certo. Né? Então, não sei se foi nesse período de 2 meses que deu a deficiência. E devido a essa deficiência, me deu o edema pulmonar. E ali eu tive que passar por todo um processo, né, de tratamento do edema. E depois eu recebi a notícia que eu teria que fazer uma cirurgia cardíaca para trocar a válvula do coração. E como é que foi receber essa notícia? Que precisava de abrir de novo? Eu fiquei tranquila, porque por isso que eu te falo que em todo tempo Deus estava presente. Amém, amém. Né? Em todo tempo Deus estava sustentando a minha vida, então eu fiquei tranquila, né? Eu não me desesperei. Lógico que dá uma certa preocupação, porque uma cirurgia cardíaca, né? A gente sabe os riscos, né? Inclusive o cirurgião, quando ele foi lá para me conhecer e eu conhecê-lo e falar sobre a cirurgia, Sim. A primeira coisa que ele me falou, é a segunda vez que você vai fazer essa cirurgia, né? Falei, sim, a segunda vez é mais arriscado que a primeira. Uau! E nesse processo, Saraí, como é que estava a igreja? Ela orou, ela esteve acompanhando junto? Sim. Quando nós, né, ali chegamos no hospital, depois que soubemos do quadro, né, tudo que estava acontecendo, nós já convocamos a igreja a estar orando. E Deus levantou um grande exército, né, para poder estar orando. Era oração na igreja, era oração no monte, era oração na madrugada. Relógio de oração. Relógio de oração. E eu recebi visita de muitos pastores, né? Pastores amigos nossos,
que estiveram ali no hospital, orando por mim, e a igreja aqui em Colatina orando, Aleluia. e pessoas de outros estados também orando por mim, e eu creio que foi através das orações dos irmãos, as orações da igreja, que o Senhor, né, pôde me dar a vitória, pôde me dar livramento, pôde estar comigo em todo o tempo, embora o processo tenha sido difícil, né, era algo melindroso no caso, porque eu estava ali com 2 problemas, uma deficiência na válvula mitral e também com um edema pulmonar agudo. Então, foi assim, um milagre que Deus operou mais uma vez na minha vida. Porque, como a pastora conhece, né? Sim, sim. Tem conhecimento, a minha vida é um milagre. Milagre. Porque eu já passei por vários processos. Sim, sim. Né? E esse foi mais um que Deus me deu vitória. Então eu vejo e sinto o amor de Deus pela minha vida. Não porque eu seja melhor, mas porque Deus é bom. E os propósitos de Deus não se frustram. Então, você já passou por outros processos cirúrgicos? Sim. O primeiro foi de um câncer. Uau. Um câncer de mama. Né? Passei pelo processo da cirurgia, a retirada da mama, passei pelo processo da quimioterapia, passei pelo processo da radioterapia, passei pelo processo... Realmente uma vida de milagre. Sim. É escolhida mesmo. Passei pelo processo de tomar o tamoxifeno durante 5 anos, até completar os 5 anos e receber, né, o diagnóstico médico dizendo: você está curada. Amém. Né, para a glória de Deus. Imagine se todo esse processo, por tudo que a senhora passou, e a senhora é linda desse jeito, né? Obrigada. Gente. Não, mas depois do câncer teve mais. Pois então. Não parou por aí, não. Fala um pouco do outro. O outro foi a endocardite. Eu tive Deus. endocardite, que é algo extremamente perigoso, fatal. É infecção? Não, é bactéria, Uma na bactéria? válvula do coração. Oh. Por isso que eu precisei trocar. Porque ela se alojou na válvula do coração e eu demorei muito tempo para descobrir, porque eu passava muito mal, fazia todos os exames e não descobria o que eu tinha. E interessante que eu fazia todos os exames, menos do coração. Porque está batendo, a gente acha que está tudo bem, né? Aí, e o problema era justamente no coração. No coração. E eu não sabia. E eu só fui emagrecendo. Fiquei assim, igual uma mocinha, né? De tão magrinha. Mas já está mocinha ainda, pastora. A senhora está linda. Obrigada. A senhora parece que não envelhece, está sempre do mesmo jeito. É o Espírito Santo que nos renova, né? Verdade. O Espírito Santo está sempre nos renovando. E eu não me sinto velha. Entendeu? A minha cabeça não é de pessoa idosa. A minha cabeça é de pessoa jovem. Né? Porque eu tenho a mente de Cristo. Então, eu não me sinto uma pessoa idosa. E, devido a essa endocardite, eu tive um aneurisma. 2 coágulos na cabeça, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Uau. Paralisou o meu lado direito. Né? Eu fiquei paralisada. Todo o lado direito ficou paralisado. E hoje não tem sequela alguma, né? Não. Não tem nada. Não. E, assim, eu fiquei internada devido ao problema, que eu tinha que tratar a endocardite. E um dia pela manhã, que eu não conseguia andar sozinha, tinha que ter ajuda, né, de alguém me ajudar, andar, levantar. Pastora, toma um pouquinho de água, para a senhora descansar um pouquinho, tá bom? Gente, nós temos culto aqui na Igreja Filadélfia, no dia de terça-feira, culto das mulheres, às 19h30.
Na quarta-feira nós temos a tarde da bênção, às 3h. E na quinta-feira, o culto profético, às 19h30. Na sexta-feira, nosso projeto, nosso Ponte Cre... Aqui na sexta-feira nós temos nosso episódio que estamos falando hoje, depois outros e outros. No domingo, pela manhã, nós temos a escola dominical, às 8h. E à noite, o culto da família, às 19h30. E eu convido você a vir fazer uma visita, nos conhecer um pouquinho da família de Deus, conhecer um pouquinho o que Deus tem aqui para a sua vida, o que Ele tem feito nas nossas vidas, transformação, mudança. Então, vem nos conhecer, você é o nosso convidado especial. Pastora, vamos dar um pouquinho de assunto? Vamos falar um pouquinho do relacionamento da senhora com o pastor José Carlos. Como que é? Mas antes disso, de nós falarmos, eu queria fazer um fechamento. Sim. De todo esse processo que eu passei em relação à minha saúde. Na área que nós somos mais provados por Deus, é a área que Deus mais nos usa. E eu creio que eu passei por todo esse processo, né, de enfermidades e de milagres de Deus, porque Deus queria mostrar para mim que Ele é um Deus que cura. Aleluia. E Ele é um Deus que sara. Aleluia. Ele é um Deus de milagre. Eu creio. E através de todo esse processo de enfermidade, eu pude, né, ver o poder de Deus e que verdadeiramente Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Aleluia. Porque eu tive uma experiência no meu primeiro ano da minha conversão. Tinha 1 ano que eu tinha me convertido. Aliás, eu acho que nem tinha 1 ano. Eu recebi um dom do Senhor. Amém. Eu tive uma experiência profunda quando eu recebi esse dom. Eu recebi como se fosse um fogo que desceu sobre a minha mão direita. E esse fogo queimava. E ele subia sobre o meu braço. Aleluia. Esse fogo subia sobre o meu braço de forma que esse braço ficou, por muito tempo, ele ficou dormente. E o Espírito Santo ministrou no meu coração: eu estou te entregando o dom de cura. Aleluia. Por isso de todo esse processo. Então, você vê como é que Deus é tremendo. Ele feriu e depois curou a ferida, para me mostrar que verdadeiramente Ele é um Deus que cura. Aleluia. E me levar, né, a orar por pessoas enfermas, né, até mesmo desenganadas, porque Ele vai manifestar o poder dEle. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Porque Deus distribuiu dons aos homens, e esses dons são para ser usados. Amém. E através, né, da minha experiência, e não só a experiência de enfermidade, mas também a experiência de cura. Aleluia. E esse ano é o ano do renovo na vida da senhora. Amém. Eu creio. Eu recebo. Aquilo ainda que os olhos da senhora não viu, aquilo que a igreja ainda não viu, Deus vai usá-la para profetizar, para ministrar sobre esses enfermos. Algo novo. Eu vejo assim, o renovo de tudo na vida da senhora. Algo grande. Eu vejo que o Senhor já está preparado para descer. E que a igreja Filadélfia esteja preparada para receber esse algo novo do Senhor. Eu creio nisso. Amém. Amém? Eu creio também. E vamos falar um pouquinho da senhora mais o pastor José Carlos?
Nosso relacionamento é assim, né? Nós somos parceiros, na verdade. Amém. Né? Parceiros de ministério, parceiros na vida conjugal. Ele tem um chamado e eu também fui chamada para poder fazer parte desta obra. E o nosso relacionamento é um relacionamento sadio, é um relacionamento feliz, né? A gente consegue conciliar ministério e vida secular. Amém. Eu sei do chamado dele, ele sabe do meu chamado. Então a gente se entende, né? E a gente tem a mesma visão, Glória a Deus. mesma visão de reino, a mesma visão de levar esse evangelho e proclamar esse evangelho, ganhar esta cidade para Jesus. Amém. Então, o nosso relacionamento é um relacionamento de paz, né? A nossa casa é um lugar de paz, é um lugar onde tem presença de Deus. E, assim, como eu falei, às vezes a gente tem que até renunciar um ao outro por causa do reino. Amém. Mas Deus está conosco, Deus nos ajuda, Deus nos fortalece e nós podemos prosseguir, porque eu creio que Deus nos uniu por um propósito. Amém. De Né? todas essas conquistas que a senhora já teve para o reino, para a senhora, para esse tempo agora, qual é a grande conquista? Por esse tempo agora que que a senhora está vivendo, de sonhos. De sonhos? É. Eu sonho em ver um avivamento. Glória a Deus. Eu quero estar nele. Verdadeiramente, um avivamento. Eu quero estar nele. Né? Eu creio que Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Aleluia. E nós sonhamos com este avivamento, né? Amém. De ver muitas almas rendidas ao Senhor. Aleluia. A minha família nos pés de Jesus. Glória a Deus. A nossa família, né, nos pés Sim, do Senhor. sim. Família do meu esposo, nos pés de Jesus. Meus filhos nos pés do Senhor. Amém. Então, é o meu sonho. Toda a minha casa, né, servindo ao Senhor. Então, a gente sonha e Deus realiza, né? Amém, pastora. Eu fico feliz por ouvir isso. Eu creio que muitas pastoras, ou outro tipo de mulheres, sem ser pastoras, ouvindo esse grande testemunho, vai parar para pensar que existe um Deus, vai ser motivadas a cada dia mais a romper, a crescer, a buscar a presença do Senhor. Então vejo os testemunhos da senhora assim, um testemunho assim de rompimento, de crescimento em todas as áreas, de saúde, ministerial, familiar. Amém? Amém. Eu fico feliz. Amém. Foi um grande privilégio ter a senhora nesse primeiro episódio. Amém. A senhora falando do ministério, falando da vida da senhora, contando as suas experiências, os seus sonhos, os seus projetos. Foi muito bom mesmo. Eu fico feliz por isso. Amém. Eu queria perguntar para a senhora se eu teria alguma palavra para dizer para essa mulher que está assistindo agora, que está desistindo de um casamento, que está desistindo do seu ministério, ou até de uma notícia de uma enfermidade muito grande. Só teria uma palavra para esta mulher, ou para este homem também, que está nos ouvindo. A minha palavra é que jamais devemos desistir, porque nós temos um Deus que tem todo o poder e não há causa impossível para Ele. Então, talvez essa mulher está enfrentando uma crise no seu relacionamento, no seu casamento, ou esse homem também, ou uma enfermidade, ou uma crise financeira, uma crise familiar.
nós não podemos limitar o poder de Deus. Aleluia. O nosso coração tem que estar sempre receptível, Aleluia. ao poder de Deus. E quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Aleluia. Então, nós não podemos desistir. Tem pessoas que desistem fácil, mediante uma dificuldade. E, através dessa desistência, nós limitamos o poder de Deus. E o poder de Deus é ilimitável. Então, não deixe de crer no poder de Deus. Eu falei aqui dos vários milagres que eu recebi. E esses milagres eu recebi pela fé. Aleluia. Porque a endocardite, por exemplo, de 100, salva 1. Pensa. Verdade. Né? E se eu desistisse, achasse que não tem mais jeito, porque a válvula já estava totalmente tomada, não tinha recuperação, e eu com 2 problemas graves, gravíssimos. E eu me lembro que quando me perguntavam se estava tudo bem, eu dizia, está tudo bem. Eu lembro que um dia eu fui visitá-la no hospital, nem parecia que estava doente. Sim, então era grave, porém não era impossível. Aleluia. Então talvez a sua situação, ela tenha uma gravidade, mas eu te digo nesta noite. A senhora é o porém de Deus. Oi? A senhora é o porém de Deus. Sim. Aleluia. Então, de repente você está passando por uma situação muito grave, e parece até que não tem saída. Eu já passei por isso, parecia... humanamente falando, não tinha saída. Só que existe um Deus no céu que abre caminho no meio do erro. Aleluia. No deserto. Aleluia. Ele mostra uma luz lá no fim do túnel. E se nós não abrirmos mão, né, da promessa, não abrirmos mão da fé, e termos uma convicção que Deus é poderoso para virar o cativeiro, aleluia, Ele faz. Aleluia. Então, não desista. Não desista do seu sonho, não desista do seu ministério, não desista do seu chamado, não desista da sua família, não desista do seu filho, aleluia, não desista, né, daquilo que o Senhor tem implantado em você, aleluia, não desista do céu. Aleluia. Aleluia. Não desista, não abra mão, porque Deus está com você. Aleluia. Aleluia. Pode parecer impossível, mas existe um Deus no céu, que é o Deus das causas impossíveis. Amém, amém. Deus é bom, Deus é bom. Eu quero falar com você que está aí do outro lado. Se você quer nos abençoar com oferta, na tela vai estar passando os meios de você nos abençoar. Se você sentir no teu coração a vontade de nos abençoar, ofertar esse projeto, olhe na tela e nos abençoa. Que o Senhor Jesus vai sobre a tua casa. Amém. Que o Senhor Jesus venha prosperar a tua casa. Amém. Venha prosperar o teu celeiro. Que não venha faltar nada sobre a tua casa. Que a casa sua, o céu seja aberto sobre a sua vida. Aleluia. No nome de Jesus. Vamos encerrar para este povo com uma oração. Só poderia fazer uma oração para este povo lindo que está do outro lado. Amém. Amém. Se você puder fechar seus olhos, colocar a mão no seu coração, ou até mesmo se pôr de joelho. Aleluia. Né, nesse momento que nós vamos aqui encerrar com esta oração da fé. Eu creio que Deus vai visitar você, vai visitar a sua casa, vai visitar seu coração. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, nós queremos interceder neste momento. Sim, Senhor. Por esta pessoa, Deus, Sim, Jesus, que está de joelho, ou está mesmo em pé, ou deitado.
Senhor, num leito de dor, de enfermidade. Sim, Jesus. Nós te pedimos, Pai, visita esta casa, visita esta vida, visita este coração, Senhor. Sim, meu Deus, opera um milagre, um sobrenatural. Opera mesmo. Deus, Tu és Deus que não abandona. Tu és Deus do pobre, do necessitado. Tu és Deus que está olhando para esta terra. O Senhor é Deus que conhece os corações e conhece a aflição de cada pessoa que está nos assistindo neste momento. Então, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Deus, um milagre para a vida desta pessoa. Deus, restaura o casamento, restaura a saúde, restaura a vida financeira. Meu Deus, liberta este filho, esse esposo, essa esposa, Senhor. Abre uma porta de trabalho para aqueles que se encontram desempregados. Deus, visita esta casa, repreenda todo espírito de confusão, de contenda. Senhor, guarda esta família, proteja esta família, debaixo do teu sangue, Senhor. Deus, visita com salvação, visita com libertação, visita com cura nesta hora. Nós te clamamos neste momento, Senhor, e nós declaramos a vitória, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua casa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus, amém, e amém. Amém. Glória a Deus. Quero agradecer por cada um de vocês que está ouvindo. Eu quero que você compartilhe com outras pessoas. E eu quero te dizer, na próxima sexta-feira temos outro. Na próxima e na próxima e na próxima. Então, eu quero que você compartilhe para as pessoas. Não somente você ser abençoado, mas o outro também ser abençoado. Eu quero te abençoar. E quero te dizer que estou muito feliz por você estar aí, ouvindo, por você parar um minutinho da sua vida para prestar atenção no que foi dito aqui. Que Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continua conosco. Pastora Ângela, eu agradeço a senhora por estar conosco aqui. Foi um prazer para mim. Privilégio. Amém. De dar o seu testemunho, de falar de tudo o que tem acontecido na sua vida. E que o Senhor Jesus continue te abençoando cada dia mais. Glória Amém? a Deus. Deus Prazer abençoe foi cada todo um. meu. Amém. Amém. Deus abençoe a senhora. Amém. Muito obrigada. Deus te abençoe. Amém, eu recebo. Gente, obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que estão nos assistindo também.